Movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele que possui velocidade escalar instantânea constante. A velocidade instantânea é aquela velocidade num intervalo de tempo muito curto, num intervalo de tempo próximo de zero. Ou, na prática, seria você está andando em um automóvel, a velocidade que está marcando no velocímetro é a velocidade instantânea. Quando essa velocidade instantânea ela é a mesma, é o mesmo valor sempre em todos os instantes de um movimento, nós dizemos que o corpo está executando um movimento uniforme. Então, a velocidade média é a própria velocidade do corpo, que é constante. A velocidade média nós vimos que é a distância sobre tempo, que é ΔS sobre ΔT. Ou podemos colocar também d sobre t. Então, temos que ΔS é igual a v vezes t. Como a velocidade é constante, associando aqui a uma função, nós temos y é igual a k vezes x. K ali é uma constante, y e x são grandezas que estão relacionadas de forma linear, que é uma função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau, as grandezas são diretamente proporcionais. Logo, ΔS e ΔT são grandezas diretamente proporcionais, distância e tempo. Observando este desenho aqui, dá para percebermos que do tempo zero ao tempo de 1 segundo foi um intervalo de tempo de 1 segundo e a distância percorrida é de 10 metros. Entre 1 e 2 segundos, 1 segundo novamente, e a distância percorrida é de quanto? 10 metros. Então, no movimento uniforme, teremos variações de espaços iguais se os intervalos de tempo são iguais. Voltando a associar com o carro, no carro, quando ele vai ter uma velocidade constante, é quando você aciona, por exemplo, o piloto automático, né? Na natureza, nós encontramos o som, por exemplo, que é uma velocidade constante. Isto quando ele está no mesmo meio, que mantém as mesmas características uniformes. Exemplo, uma questão aqui do Enem, PPL, que é de segunda aplicação do Enem. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessário a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como a velocidade com que o som se propaga no ar, a velocidade do som é de 3,4 vezes 10 elevado a 2 metros por segundo, é muito menor do que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos, que é na ordem de 2,6 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. É necessário atrasar o sinal elétrico de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante no mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar, para a gente não ter uma diferença dos sons. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som em um alto-falante, que está a uma distância de 680 metros do palco. A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de. Temos aqui as alternativas. Então, desse problema, temos que as ondas devem chegar ao mesmo tempo. Logo, o intervalo de tempo do som e do sinal são iguais. Vimos anteriormente que distância é igual a velocidade vezes tempo. Isolando o tempo, então, nós temos que distância sobre velocidade é igual a tempo. Substituindo aqui nas equações, nós temos que a distância sobre a velocidade do som é igual a distância sobre a velocidade do sinal. Foi informada a distância do som, a velocidade do som e a velocidade do sinal. Então, nós queremos aqui a distância do sinal, como se estivesse resolvendo uma regra de 3, né? Fazendo as substituições, nós temos 680 vezes sobre 340 é igual a distância do sinal sobre 2,6 vezes 10 elevado a 8. Multiplicando aqui cruzado, nós temos 340 é igual a 340 ΔS é igual a 680 vezes 2,6 vezes 10 elevado a 8. Pegando 340 e passando para o outro lado, dividindo, nós vamos chegar em 5,2 vezes 10 elevado a 8 metros. Transformando aqui metros para quilômetro, basta a gente multiplicar por 10 elevado a menos 3. 10 elevado a 8 vezes 10 elevado a menos 3, 8 menos 3, 5.
Por isso chegamos em 5,2 vezes 10 elevado a 5 km. Resposta D. Outro exemplo. O sonar é um equipamento eletrônico que permite a localização de objetos e a medição de distância no fundo do mar, pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos e a recepção dos respectivos ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois de o som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por no mínimo 0,1 segundo. Considerando uma condição em que a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo, qual é a distância mínima a que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor para que possa distinguir o eco do som emitido? A partir da definição do eco, já informado no enunciado, nós temos o seguinte, que o tempo mínimo para o eco é de 0,1 segundo. Nós temos aqui uma fonte emissora do som, esse som vai se propagar até chegar num anteparo, ele vai percorrer uma distância x. Vai ser refletido nesse anteparo, voltando até a fonte emissora, para aí perceber o eco, percorrendo a mesma distância x. Então, o som, ao ele ser emitido, refletido e voltar, ele vai percorrer uma distância total 2x. Utilizando lá a velocidade igual a distância sobre tempo, temos que a velocidade é 340, a distância é 2x dividido por 0,1. Multiplicando aqui cruzado, nós temos que 2x é igual a 34. O 2 que está multiplicando passa para o outro lado o quê? Dividindo. 34 dividido por 2, 17 metros. Então, a distância necessária serão de 17 metros. Resposta, letra A. Equação horária do espaço. Da definição do movimento uniforme, temos que velocidade é igual a distância sobre tempo, a velocidade permanecendo constante. Então, aqui, multiplicando cruzado, nós vamos ter que distância é igual a velocidade vezes tempo. Distância em espaço percorrido é posição final menos posição inicial. E o tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial. O tempo inicial, nós vamos considerar ele zero, quando vamos começar a cronometrar o tempo. Então, substituindo t0 por zero, nós temos aqui t menos zero, que é t. E a posição inicial, que está no primeiro membro aqui negativo, nós vamos passar para o segundo membro, que é positivo. Logo, nós vamos ter que posição é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Isso aqui está associado a uma função do primeiro grau. No movimento uniforme, como a velocidade escalar é constante, vamos concluir que a aceleração escalar vai ser constante. Agora nós vamos definir aqui dois tipos de movimento, de acordo com o sinal da velocidade. Quando o movimento é progressivo, significa que a velocidade é positiva. Isto está indicando que os espaços estão crescendo, as posições estarão o quê? Aumentando. É o mesmo que você está percorrendo ali no eixo das posições, é aumentando as posições, percorrendo para lá, pelo lado direito. Agora, quando a velocidade é negativa, percebam que o carrinho aqui, eu até mudei ele de sentido. Significa que o movimento agora ele é retrógrado e os espaços estão diminuindo com o decorrer do tempo. Então, nós temos aqui, ó, um corpo com velocidade positiva, ele está percorrendo para a direita, então o corpo com velocidade negativa está percorrendo uma distância para o lado que? Esquerdo. No movimento progressivo, então, é um sentido aqui para a direita e no movimento retrógrado vai ser um outro sentido aqui para a esquerda. Então, o sinal da velocidade ele é muito importante para indicar o sentido do movimento de um corpo. Exemplo. Alberto saiu de casa para o trabalho exatamente às 7 horas, desenvolvendo com seu carro velocidade constante de 54 km por hora. Pedro, seu filho, percebe imediatamente que o pai esqueceu sua pasta com o documento e, após 1 minuto de hesitação, sai para encontrá-lo, movendo-se também com velocidade constante. Pedro calcula que, como saiu 1 minuto após o pai, demorará exatamente 3 minutos para alcançá-lo.
Para que isso seja possível, qual a velocidade escalar do carro de Pedro? Quando Pedro alcançar seu pai, eles ocuparão na mesma posição, logo seus espaços serão iguais. Entretanto, o relógio de Pedro marcará 60 segundos a menos que do pai, pois sua contagem começa um minuto depois. Então nós temos o seguinte: a distância percorrida por Alberto e por Pedro tem que ser o quê? Iguais. Agora vamos usar as funções horárias. A função horária de Alberto vai ser a posição inicial mais velocidade vezes tempo, e a de Pedro também é a mesma coisa. Então temos a velocidade de Alberto é 15 vezes t, e a velocidade de Pedro é o que eu estou querendo procurar, que vai ser igual vezes t menos 60. Isso aqui nós estamos tomando a casa como origem, então as posições iniciais serão o quê? Iguais, tá? Assim vamos ter 15 vezes 240 é igual à velocidade de Pedro, que multiplica 240 menos 60. Logo, 15 vezes 3, simplificando, é igual à velocidade de Pedro vezes 3. A velocidade de Pedro, então, é de 20 metros por segundo. Letra C. Agora, a velocidade relativa. O que é a velocidade relativa? Por exemplo, quando eu tenho um carro querendo ultrapassar outro carro, então significa que um corpo está com uma velocidade relativa em relação ao outro. Como que vai funcionar isto, essa velocidade um em relação ao outro? Exemplo: dois carros movendo no mesmo sentido, o primeiro com 100 km por hora e o segundo com 80 km por hora. Essa situação é equivalente ao segundo carro parado e o primeiro com 20 km por hora, pois a diferença entre eles é que deve ser levada em consideração na ultrapassagem. Dá para vocês perceberem que um carro ele tem uma velocidade de 20 km por hora a mais que o outro. Isso significa o seguinte, que eles estão no mesmo sentido. O primeiro, em uma hora, ele percorre uma distância de 100 quilômetros. O segundo, em uma hora também, ele vai percorrer uma distância de 80 quilômetros. Então, o primeiro carro, em relação ao segundo, percorre uma distância de 20 quilômetros a mais em uma hora. Por isso que a velocidade de um em relação ao outro é de 20 o quê? Quilômetros por hora. Estando dois móveis no mesmo sentido, o módulo da velocidade relativa será dado pela diferença dos módulos de suas velocidades escalares sempre. Então, esse segundo exemplo aqui, ó, um corpo está com velocidade de 50 km por hora, um outro está com velocidade de 30 km por hora. Como os dois estão no mesmo sentido, a velocidade relativa de um em relação ao outro é de 50 menos 30, 20 km por hora. Agora, temos dois carros que eles estão no mesmo sentido, um a 50 km por hora e o outro a 30 km por hora. Como eles estão em sentido contrário, então significa que uma velocidade tem que ser positiva e a outra negativa. Eu vou definir que para a direita é positivo, então para a esquerda será o quê? Negativo. Aplicando o mesmo raciocínio anterior, então vamos ter 50 menos menos 30. Menos com menos dá mais, então 50 mais 30, 80. Ou na prática seria o seguinte: os dois corpos estão em duas posições aqui. Vou ter aqui um corpo A, aqui um corpo B. Em uma hora, o corpo A ele percorre aqui uma distância de 50 quilômetros. Em uma hora, o corpo B ele percorre uma distância de quanto? 30 quilômetros. Então dá para vocês perceberem que os dois corpos o que? Se aproximaram. No eles se aproximar, eles estão diminuindo a distância em 80 quilômetros, que é um aproximou 50, o outro aproximou 30, então aproximaram o quê? 80 quilômetros em uma hora. Então é o mesmo que somar, quando eles estiverem no mesmo, com sentido contrário. Então vamos aqui uma questão envolvendo a velocidade relativa. Em uma viagem de carro com sua família, um garoto colocou em prática o que havia aprendido nas aulas de física. Quando seu pai ultrapassou um caminhão em um trecho reto da estrada, ele calculou a velocidade do caminhão ultrapassado utilizando um cronômetro. O garoto acionou o cronômetro quando seu pai alinhou a frente do carro com a traseira do caminhão e o desligou no instante em que ultrapassou
ultrapassagem terminou, com a traseira do carro alinhada com a frente do caminhão, obtendo 8,5 segundos para o tempo de ultrapassagem. Em seguida, considerando a informação contida na figura, sabendo que o comprimento do carro é de 4 metros e que a velocidade do carro permaneceu constante e igual a 30 metros por segundo, ele calculou a velocidade média do caminhão durante a ultrapassagem, obtendo corretamente o valor de... Na figura aqui, nós temos que a distância, o comprimento do caminhão é de 30 metros. Então, vamos ter o seguinte: velocidade relativa. Para o carro ultrapassar o caminhão, a velocidade do carro tem que ser maior do que o caminhão. Então, a velocidade relativa é a velocidade maior menos a velocidade menor, que é a velocidade do carro menos a do caminhão, né? A velocidade relativa do carro, a velocidade do carro é de 30, do caminhão é que eu estou querendo procurar. Agora eu quero a distância relativa entre eles. O carro, para conseguir ultrapassar totalmente o caminhão, ele tem que percorrer a distância que o caminhão tem, que é de 30 metros, e ainda a própria distância. Por isso que eu estou colocando aqui 30 mais 4, 34 metros, que é a distância percorrida. Como nós temos aqui que velocidade é igual a distância sobre tempo, substituindo as informações que nós temos, a velocidade relativa é 30 menos a velocidade do caminhão, a distância sobre tempo, a distância percorrida é 34 e o tempo cronometrado foi 8,5. Então, nós vamos ter 34 dividido por 8,5 vai dar 4. O 4 passa para o outro lado subtraindo, então 34 menos 4, 26. Logo, a velocidade do caminhão é de 26 metros por segundo. Cálculo da distância percorrida pelo carro e pelo caminhão em relação à terra. A velocidade do carro é a distância do carro dividido pelo tempo. Fazendo as substituições, então nós temos que a distância do carro vai ser 255 metros. Agora, para calcular a distância que o caminhão percorreu, nós vamos usar a velocidade dele, a distância e o tempo. Vamos encontrar aqui quanto? 221 metros. Dá para vocês perceberem que a diferença aqui é os 34 metros, que foi que o carro percorreu a mais que o caminhão, para fazer a ultrapassagem. Outro exemplo. 3 amigos foram dispostos alinhadamente. O amigo do meio A2 ficou separado do primeiro A1 por 720 metros. Então, aqui eu tenho, num ponto, o amigo A2. Como eles estão alinhados, vou traçar uma reta aqui entre eles, né? Ficou separado do amigo A1 em 720 metros. Então, aqui está o amigo A1, 720 metros. E o amigo A3 ficou uma distância de 280 metros. O eco produzido por um obstáculo e gerado a partir de um tiro disparado aqui de A foi ouvido 4 segundos após o disparo, tanto por A1 como por A2. Então, aqui disparou um som. Vamos supor que aqui eu tenho um anteparo. Esse som vai bater nesse anteparo, refletir e vir até o A2. E esse som também ele vai ser refletido indo para o A3. Aqui no problema fala que o A1 e o A2 perceberam um som depois de 4 segundos, né? Agora vem o seguinte, considere a velocidade do som de 30 metros por segundo. Eu quero descobrir qual é o tempo gasto para chegar até a A3. Então, nós temos aqui, ó, temos ali o ponto A1, A2 e A3. E a distância aqui entre eles, que foi 720 e 280 metros, né? O som saindo de A1, ele vai até esse anteparo O. Esse som ele vai voltar para o A1 e também vai ser refletido para o A2, percorrendo a mesma distância, que eu vou chamar de X. E esse som também ele vai ser refletido em direção a A3, que eu vou chamar de uma distância o quê? Y. Eu quero calcular essa distância Y. Essa distância X aqui, nós conseguimos calcular ela com mais facilidade, né? Então, a velocidade do som é igual a distância dividido por tempo. Então, 300 é igual a 2x dividido por 4. Simplificando aqui o 2 com o 4, sobra 2. O 2 aqui que está dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. 300 vezes 2, 600. Logo, aquela distância x é de 600 metros, né? Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, eu consigo encontrar essa altura aqui, ó,
que é a distância aqui de O até a reta que separa os três. Usando o teorema de Pitágoras, nós temos que 600 ao quadrado é igual a 360 ao quadrado mais h ao quadrado. Chegamos que h é igual a 480 metros. Refazendo os triângulos, né, nós vamos ter então agora o seguinte, nós temos aqui a distância de 480 metros, lembrando que no problema lá, nós tínhamos aquela distância ali que separava, que era de 360 metros, e a outra distância que era de 240 metros. Somando, então, do ponto H até o ponto A3, nós vamos ter uma distância de quanto? 640 metros. Aplicando o teorema de Pitágoras novamente, chegamos que y é igual a 800. Y ao quadrado é igual a 480 ao quadrado mais 640 ao quadrado. Daí, utilizando a velocidade do som, nós vamos ter que o tempo gasto vai ser de 4,7 segundos. Resposta letra C.